No Papo Sei de hoje, vamos falar com Ana Elisa Francisco, que é cuidadora social, poetisa e vai nos contar sobre o trabalho realizado no PSE no domicílio. Oi, Ana Elisa, tudo bem? Oi, tudo bem? Tudo É um bem? prazer estar falando com você aqui hoje, nessa primeira conversa que a gente vai ter aqui sobre o SEI, né, sobre os serviços que são prestados por SEI. Você foi escolhida aqui para inaugurar todo esse conjunto de entrevistas, né? E você trabalha no Serviço de Proteção Especial no Domicílio para Pessoas Consideradas com Deficiência, Idosas e suas famílias. Resumindo, como vocês falam, PSE a domicílio. Conta para mim um pouco de como é esse trabalho, o que é o PSE a domicílio, conta para a gente aí quais são os objetivos desse atendimento. É um serviço que ele é voltado para as pessoas deficientes, né, e idosos, como você já falou. E essas pessoas elas chegam do CS, do CRAS, do CREAS, né, ou através de denúncias feitas para esses serviços. E essas Desculpa, é o CS, o CRAS, o que são o CS e o CRAS? O CS são as UBS, né? É o Centro de Saúde, o CREAS é o Centro de Referência e Assistência, o mais especializado, né? Que é o da média complexidade, e o CRAS é o Centro de Referência e Assistência Social, que é o que vem da básica, ele já é do serviço mais básico, né? Tá, então as pessoas têm, a origem das pessoas que vêm para esse serviço são as pessoas que estão ligadas a esses serviços que são oferecidos pelo poder público, prefeitura, né? Sim, isso. E me diz uma coisa, quais são os objetivos principais de vocês com esse trabalho? Então, o nosso objetivo é dar oportunidades a essas famílias de elas como que eu vou dizer assim, de ter uma autonomia para cuidar dos seus idosos, né? Porque muitas vezes a família está meio perdida nesse cuidado, né? Ela está sobrecarregada, então essa sobrecarga pode trazer algumas violências, né? E muitas das vezes essa pessoa está tão sobrecarregada ali naquele movimento que às vezes não percebe que tá tendo algum ato de violência ali, porque muitas coisas assim são comuns, como falar alto com o idoso, assim, né? E a gente entra nesse domicílio para acompanhar essa família e dar um suporte para essa família para que ela possa caminhar nesse cuidado sem que essa pessoa possa ser retirada do domicílio. Nós somos ali o meio do caminho, né? Então a gente vai dar esse suporte para a família. Perfeito. E me diz uma coisa, você comentou aí agora que são pessoas que estão, às vezes, em situação de violência, e muitas vezes essa violência vem das pessoas que convivem com ela. Como é que você quebra isso? Porque você imagina, a pessoa que é a praticante da violência, vamos dizer assim, ela não vai tomar a iniciativa de ir lá procurar o SEI porque precisa ser feito alguma coisa. E o idoso, muitas vezes, ele não tem condição de fazer isso. Como que vocês detectam essas situações? Como chegam até vocês a situação de denúncia? Como é que é? Então, chega através de denúncia, né? Que chega através do CREAS, ou do centro de saúde, ou dos CRAS. Sim. E nós chegamos até o domicílio, né? Porque vem para nós um relatório e nós fazemos a primeira visita, que é o primeiro contato com a família. Nesse primeiro contato, a gente só vê assim como que é o formato dessa família, quem constitui, quem que é o principal cuidador desse idoso, e a gente faz como é que fala, uma varredura assim no ambiente para a gente tentar entender um pouco sobre essa família. E nessa conversa a gente já vê com a família qual que é a principal demanda dela, né? O que ela gostaria, assim, que o nosso serviço, né, dentro do nosso limite também, que a gente tem um limite também dentro do nosso serviço, o que a gente pode ofertar para ajudar essa família. E aí vem a parte da família, né? O que mais está
acumulando ali, causando um certo estresse ou uma certa sobrecarga ali para a família. Ela acaba trazendo isso para a gente, né? Dentro da sua história de vida, ela começa a trazer para a gente como que é a sua rotina, o seu dia a dia de cuidado, e aí a gente vai encaminhando, a gente faz junto com a família, né? A gente faz ali um levantamento das possibilidades da gente poder entrar nesse domicílio, porque a gente também vê se faz sentido para a família também o nosso serviço lá dentro, e o que a gente possa fazer para estar ajudando essa família a ter, assim, um melhor trato ali com o idoso, as dúvidas que ela tem, se ela está tendo dificuldade, por exemplo, de acessar a saúde, por exemplo, se ela tem alguma renda, no que a gente pode ajudar para ela ter esses acessos também, para que possa também facilitar esse cuidado, não gerar tanta sobrecarga, que muitas vezes a pessoa não tem uma situação econômica, por exemplo, ela não tem nenhum tipo de renda, ela não sabe como buscar isso, então a gente faz esse trabalho também, aproxima também o centro de saúde para ver as questões de saúde, tanto da pessoa que é o usuário, né, que a gente fala, que é no caso, vamos supor, um idoso, por exemplo, que está sendo cuidado, como toda a família. A gente não cuida só do usuário, a gente também cuida da família. É um trabalho bem abrangente mesmo, né? No sentido de que vocês não só se resume à questão de cuidar da pessoa, mas também detectar todo o conjunto de necessidades que ela e esses familiares têm e oferecer uma ajuda, uma assistência em relação a isso. Correto? É isso mesmo? Isso Bacana, mesmo. bacana. Bacana, bacana. E como é que é a receptividade disso? Porque talvez o primeiro contato nem sempre seja assim muito fácil, né? Talvez os familiares fiquem meio preocupados. Como é que é isso? O primeiro contato muitas vezes não é muito assim fácil, né? Porque, na verdade, como eles não são eles que procuram nós, né? Nós chegamos lá através de uma denúncia, então sempre tem aquele receio de que nós estamos lá para investigar, para saber se eles estão fazendo alguma coisa errada, naquele sentido de punição, eles vão vir entrar aqui na minha casa, vão ver alguma coisa errada e vão tentar me punir, né? Essas coisas assim. Então, eles vêm assim sempre com como eu vou dizer, uma barreira para a gente, sempre na defesa, né? Então, a gente faz as perguntas, eles estão sempre na defensiva. Mas, aos poucos, a gente vai quebrando o gelo, realmente com essas coisas que a gente vai entrando, com o diálogo, que a gente entra na casa, primeiramente sem julgamento, porque a gente não sabe o que a gente vai encontrar lá, né? Muitas vezes, a pessoa que está ali, ela está mais perdida, né, do que, na verdade, é ali uma pessoa que é um infrator, uma pessoa que está disposta mesmo a cometer uma violência. Muitas vezes a pessoa está somente perdida ali no meio do olho do furacão, não vê uma saída, e essa sobrecarga acaba que acarretando alguns tipos de violência, que nem sempre são consideradas violências, porque a pessoa está naquela rotina, ela nem percebe o que ela está fazendo, né, na verdade. E a gente traz um pouquinho dessa lucidez, né, traz um pouquinho dessa realidade. A gente chega sempre com bastante cautela, né, quando a gente vai fazer a primeira visita, para que a pessoa não se sinta invasiva, e quando ela aceita que a gente entre mesmo no domicílio, a gente sempre começa assim, como que você precisa de alguma ajuda, no que a gente pode ser solícito ali, né? Ela vai trazendo as demandas para a gente, e junto com a família a gente vai tentando superar essas dificuldades que eles têm. Perfeito. E me diz uma coisa, qual é a maioria das pessoas que atendem? Vocês atendem também pessoas consideradas com deficiência também. Hoje, como é que está, vamos dizer assim, um mix de atendimento? É mais idoso, é mais pessoas com deficiência? Como é que está o grupo de pessoas que vocês atendem hoje? Eu faço parte da equipe leste, né, da região leste de Campinas, e a nossa região, ela atende mais pessoas idosas. A gente está com um público maior de pessoas idosas do que de deficientes no momento. Entendi. Você tinha comentado aí, já deu uma prévia para a gente, como a pessoa acessa esse trabalho, né, de vocês, como a pessoa vai através dos serviços públicos.
Uma vez que essas pessoas chegaram até vocês, como é o trabalho de vocês? Vocês, cuidadores sociais, como que vocês lidam com essas pessoas? Como vocês vão trabalhando essas pessoas? Então, a gente inicia dependendo da demanda da família, porque cada família a gente é um cuidado individualizado, na verdade, né? Porque cada família ela tem as suas características, as suas próprias dificuldades ali. Então, conforme ela vai apresentando para a gente as suas demandas, a gente vai fazendo um plano de trabalho através dessas demandas que elas trazem para a gente. Tem algumas famílias que a maior dificuldade delas é acessar o centro de saúde, por exemplo, tanto para o usuário, né, que seria o idoso que tem dentro da casa, como para a família mesmo. Então, a gente faz o trabalho de fazer essas reuniões com o CS, trazer o CS também mais para perto dessa família, ver qual que são as dificuldades dela. Muitas vezes é o acesso mesmo ao posto de saúde, ela não consegue estar levando o idoso, então a gente faz aí um vínculo aí com o centro de saúde também, né? A gente faz essas conexões para que o centro de saúde possa vir atender a domicílio essa família também, que essa família ela não perca esse atendimento do centro de saúde por conta de não poder acessar. Então, a gente traz junto, a gente faz reuniões até com o CS para a gente estar trabalhando junto essa família. Outras famílias traz a questão assim da organização mesmo de dentro da casa, que elas não conseguem se organizar com o cuidado, mais o cuidado com a casa, o cuidado com o usuário. Aí a gente entra nesse aspecto também, como ajudar até a família a fazer uma alimentação, por exemplo, a se organizar quanto ao cuidado. Vamos supor, a pessoa trabalha e não consegue ter um lugar para deixar o idoso e também não consegue ter um vínculo com alguma pessoa que também possa ajudá-la, ela se sente ali sozinha. A gente começa a ampliar como a gente fala assim, ampliar um pouco essa rede de apoio dele. Então, a gente começa a falar com os vizinhos, que ele tem um pouco mais de acesso, ou algum familiar que às vezes não tem muito vínculo de vir, de estar ali, que nem às vezes nem sabe da situação, aí para chamar essas pessoas para perto, para aumentar essa rede, para que ela possa ter um apoio, porque a gente entende também que o cuidador, ele também precisa ter uma vida, um espaço para ele também ser cuidado, então a gente traz para junto dele essa rede. A gente também acessa, que nem, por exemplo, às vezes um centro-dia ou um centro que tem algumas atividades para esse idoso, para poder tirar esse idoso do isolamento social, que também é uma das causas que a gente vê muito no nosso trabalho. O idoso sempre está dentro da casa, não tem um acesso, ele não tem um vínculo externo, né? Ele só fica ali dentro da casa. A gente faz também esse convite para a família também, né? Porque na verdade tudo que a gente faz ali é um convite para a família, para ver se a família adere também, né? Então a gente vai trabalhando isso, falando da importância que tem desse vínculo social para aumentar essa rede de apoio. E a gente vai tentando se organizar ali dentro desse domicílio para que esse idoso seja bem atendido ou esse deficiente seja melhor atendido, visando sempre tanto o usuário quanto a família, porque a gente entende também que o cuidador familiar também necessita também desse cuidado. Perfeito, perfeito. E quais são os principais? Você falou, é muito desafio que vocês têm que enfrentar, né? Tem algum desafio, assim, que se destaca mais, assim? Quais são os principais desafios aí que vocês têm nesse dia a dia de vocês? Então, o maior desafio nosso no dia a dia realmente é isso, é a gente ter esse vínculo com a família, porque como a gente chega para essa família através de uma denúncia, às vezes é muito difícil a gente conseguir entrar no domicílio e trabalhar, né? Então a gente vai meio que quebrando esse gelo com outras atividades, que nem, por exemplo, a parte lúdica, por exemplo, já é uma delas. Esse bate-papo que a gente tem informal com a família, de não ficar só questionando as coisas, mas a gente tem uma conversa informal para saber como que ela é, qual é a história dela, então ela vai se sentindo mais à vontade com a gente, porque ela vê que a gente está ali para ajudar, então a gente sempre está ali
no propósito de auxiliar a família. Então, a gente sempre vai levando a nossa conversa, o nosso diálogo ali, nesse sentido, para que a família possa entender que ela está sendo amparada e não vigiada e não denunciada novamente. Então, ali a gente está ali para amparar essa família e fazer essa família evoluir, porque na verdade a gente está ali para dar autonomia para essa família, para que essa família possa cuidar do seu idoso de forma mais eficiente, né? E que ela possa também ser cuidada. Perfeito, perfeito. E, Anelisa, você também é poetisa, né? Você tem um trabalho muito interessante com poesias e conta agora um pouco sobre você, especificamente, como é você no desempenho desse trabalho, como você leva essa sua arte para as pessoas que são atendidas. Conta um pouco agora de você, o teu trabalho dentro do PCE a domicílio. Então, o meu trabalho dentro do domicílio, eu procuro sempre chegar mesmo nessa perspectiva do diálogo com as famílias. Eu gosto muito de ouvir as histórias, né, que eles vêm contando a história de vida, tanto para entender sobre a violência, né, porque às vezes assim, é a violência, o abandono, a negligência, e quando a gente começa a entender a história dessa pessoa, dessa família, a gente começa a ver onde que a gente pode estar trabalhando isso também dentro desse domicílio. E a poesia também é um jeito de você se aproximar mais, eu sinto assim, de se aproximar mais do usuário, dele poder se abrir também com a gente e a gente ter essa abertura para poder ter o trabalho. A gente sempre busca muito essa autonomia e colocar ele sempre em foco, como dar essa visibilidade para ele, porque muitas vezes ele está ali dentro daquele ambiente meio que esquecido, às vezes pela família, pelo lugar, então a gente traz visibilidade a ele. Então, eu gosto muito de trazer isso, quando eles contam uma história para mim, de fazer uma poesia, uma música, alguma coisa assim para eles, e muitas vezes eles me pedem mesmo para fazer alguma coisa. Assim, faz tempo que você não traz uma poesia para mim. Já me pediram até para fazer uma poesia, imprimir para que eles possam ler mais tarde. E é bem assim, para mim é bem gratificante, né? E ter esse espaço também, que o SEI também proporciona a gente, da gente poder também levar esse dom que a gente tem, né? Porque eu acho assim que cada pessoa, cada integrante daqui, cada funcionário aqui tem um dom específico. A gente vê muitas assim, e é bom trabalhar todo mundo assim em conjunto, porque a gente, que nem eu gosto de falar, que a gente não cuida só do físico, com o banho, com o cuidado ali, com a alimentação, com a limpeza ali, às vezes tem que organizar uma casa, realmente pegar ali e fazer uma limpeza para que a pessoa consiga se enxergar até dentro daquele ambiente. Mas a gente não trabalha só com isso, com o físico ali, com o material, mas a gente também trabalha com a pessoa. Eu brinco assim que a gente cuida do corpo, da mente e da alma. Então, eu acho que por isso que a nossa equipe tem assim, bastante diversidade entre nós, funcionários também, para que a gente possa alcançar todos esse aspecto da pessoa. Eu acho bem importante isso. Olha, que bacana, né? Realmente acaba as pessoas fazendo uma entrega muito além e muito mais gratificante do que normalmente aquele formalismo, né? Qual é a função do cuidador, né? E aí você percebe que está tendo uma entrega muito interessante, muito além da expectativa, né? E, Ana, a nossa conversa está chegando no fim, está muito bacana, e para a gente dar aquele fechamento, assim, muito bacana, eu vou pedir para que você recite uma poesia para a gente, para que a gente possa fazer esse fechamento. Eu vou recitar uma poesia, essa poesia se chama Escuta, e realmente foi a partir de uma escuta de uma usuária nossa, uma mulher negra, que é mãe solo, que criou os seus filhos, né, ali, um deles é deficiente, que é o nosso usuário que a gente cuida dele, e hoje a gente conseguiu ter um acesso a essa família a partir dessa escuta, e a gente conseguiu ter esse acesso pela parte lúdica, que foi um instrumento que fez esse vínculo entre nós e a família. Então eu vou recitar a história que essa mulher contou para mim, que eu transformei numa poesia.
Eu parei para lhes contar a história linda que a escuta veio me proporcionar. Em uma família de tantos filhos artistas, essa pequena nasceu. Mas você deve saber ou ter já ouvido dizer que menina mulher não deveria tocar onde já se viu a família envergonhar. Tem que ser obediente e saber o seu lugar, mas não se deixou nem um pouco intimidar, enfrentou o preconceito que tentou se instalar. Mesmo sentindo na pele, não se deixou desanimar. Qualquer oportunidade estava a dedilhar um violão, uma lira ou alguma percussão. Essa menina cresceu e as notas da vida outras melodias teceu. Da mulher, da mãe, da guerreira, que criou os filhos só, e até hoje se dedica a cuidar com carinho, mesmo com seu corpo tão frágil, tem forças imensuráveis para dar colo ao filho crescido com alma de criança. E a sua esperança é de aprender, tocar um instrumento, mas dessa vez para valer, para que esse filho possa sentir que vale a pena lutar pelo que nos faz feliz. E vocês não imaginam onde essa escuta poderosa conseguiu nos levar. Que como mulher, hoje posso procurar uma maneira de aprender para essa mulher corajosa ter o privilégio de poder ensinar, que foi o que a gente levou para ela. Fantástico, parabéns, muito parabéns mesmo pelo seu trabalho. É um trabalho muito maravilhoso, muito necessário. É um atendimento que as pessoas precisam, realmente atinge aquelas que mais necessitam desse amparo, né? Então, parabéns, parabéns ao SEI por esse trabalho e agradeço também por sua atenção, por seu momento aqui para conversar com a gente e um ótimo trabalho para você. Obrigada, eu que agradeço. Gratidão para a gente poder também estar transmitindo isso e mostrando mais um pouco do nosso trabalho.